Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de Introdução à Matemática Financeira. Bom, vamos começar. Você já vê aqui meu quadro de aula. Bom, eu disse que é uma aula de Introdução à Matemática Financeira, que na verdade, aqui no meu canal, eu gravei uma série de vídeos sobre matemática financeira. Agora, este é o primeiro deles. Este é aquele onde a gente vai definir o que é fluxo de caixa, o que são juros, a sua subdivisão em juros simples e juros compostos. Então, e aí toda a simbologia utilizada também na matemática financeira. Então, é muito importante essa aula, embora aqui, cálculo mesmo, resolver problemas, nesse vídeo a gente não vai fazer nada disso, mas tem uma série de conceitos iniciais que são muito importantes. E o primeiro deles, você já vê na tela, é o conceito de fluxo de caixa. Bom, para a gente estudar matemática financeira, é muito importante que a gente entenda o que é um fluxo de caixa. Ora, fluxo de caixa é o conjunto das entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Então, você pode pensar no seu caixa, você como pessoa física, que é o seu bolso, é o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Você trabalha, recebe salário, você produz alguma coisa e vende, e aí você recebe. Ao mesmo tempo, você tem os pagamentos a serem feitos. Então, quando você pensa no seu caixa, eu disse o seu bolso, né, o seu caixa pessoal, mas você pode trabalhar numa empresa, pode ser o caixa de uma empresa. Então, qualquer que seja a situação, quando você recebe, você é mais dinheiro para você. Então, a gente usa o sinal positivo. Mas quando você paga, sai dinheiro do seu caixa. Então, um sinal negativo. Então, esse conjunto de entrada e saída de dinheiro ao longo do tempo é o que a gente chama de fluxo de caixa. Bom, o fluxo de caixa ele pode ser representado em forma de tabelas, planilhas, mas quando a gente estuda e resolve problemas de matemática financeira, é muito comum a gente usar, até para facilitar o raciocínio na resolução de alguns problemas, é muito comum a gente utilizar aquela reta numérica, aquela que a gente aprende estudando matemática no ensino fundamental. Você está lembrado daquela reta numérica? Você normalmente tem o zero no meio, à direita os positivos e à esquerda os números negativos. Então você tem o zero, os números positivos e os negativos. Bom, uma coisa importante em matemática financeira. Matemática financeira, se você faz uma operação financeira hoje, quer dizer, se você faz uma aplicação financeira, ou se você toma um empréstimo, um financiamento, você assina o contrato hoje, você faz a aplicação hoje, ou toma um empréstimo hoje, é o início da contagem do tempo. É como se você tivesse zerado o cronômetro. Zerou o cronômetro, o início da contagem do tempo é o zero. Então, observe aqui na tela, olha, já tem um fluxo de caixa desenhado aqui. Como eu disse aqui, ó, o início da contagem do tempo, olha aqui, ó, é o momento inicial, é o zero. Então, nós temos aqui, ó, o zero é o início do primeiro período. Os períodos foram expressos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências, N. N dias, N meses, N anos. Bom, vamos pensar em meses, para deixar mais claro, né? Só para a gente entender bem aqui. Então, zero é o início do primeiro mês. Então, você tem aqui, ó, todo o primeiro mês, e o 1 é o final do primeiro mês. Olha, o momento 1 é o final do primeiro mês, que coincide com o início do segundo mês. Então, você tem aqui, olha, o início do segundo mês, que é o 1, você tem todo o segundo mês, final do segundo mês, que é o 2. Então, no 2, você tem o final do segundo mês, que coincide com o início do terceiro mês. Então, observe que o final do segundo mês coincide com o início do terceiro mês. O final do terceiro mês coincide com o início do quarto mês, e assim sucessivamente. Então, observe que temos aqui já uma conclusão muito importante. É o que o final de um período coincide com o início do período seguinte. Então, de novo, nós temos aqui o zero, que é o início da contagem do tempo. Então, nós temos aqui, olha, o início do primeiro mês, todo o primeiro mês. E aqui no 1, o final do segundo mês. Perdão, o final do primeiro mês.
O final do primeiro mês coincide com o início do segundo mês. O final do segundo mês coincide com o início do terceiro mês. E assim sucessivamente. Então, de novo, uma conclusão muito importante é que o final de um período coincide com o início do período seguinte. Muito bem. Nós temos aqui uma seta que olha para cima e aqui no final uma seta para baixo. Foi o que eu falei no início sobre a entrada e saída de dinheiro. Quando eu recebo dinheiro, no meu caixa é sinal positivo. E a gente representa aqui com seta para cima. E quando eu efetuo um pagamento, que sai dinheiro do meu caixa, eu utilizo a seta para baixo e o sinal negativo. Então, seta para cima, entrada de dinheiro, sinal positivo. Seta para baixo, saída de dinheiro, sinal negativo. Uma coisa importante também é que se hoje eu tomei um financiamento, ó, seta para cima. Aí tem aqui o tempo, né, na reta numérica, e no final desse período, ó, eu efetuo um pagamento, seta para baixo. Então, se o meu capital inicialmente aqui, né, da minha operação financeira, tem sinal positivo, depois eu tenho que pagar esse capital, né, tenho que devolver. Então, lá no final, sinal negativo. Então, é muito comum que esses valores eles tenham sinais diferentes. Bom, agora um outro detalhe do fluxo de caixa. Imagine que eu empreste dinheiro para você, você pegou dinheiro comigo. Então, o meu fluxo de caixa, se eu emprestei dinheiro para você, no meu fluxo de caixa é uma saída de caixa. Para você, não. Para você, ó, vamos fazer o outro aqui. Para você é uma entrada de caixa. Então, ao longo do tempo, né, passaram-se meses, anos, não sei quanto tempo, você vai me devolver o dinheiro. E aí, para mim, ó, sinal positivo, seta para cima. Do seu ponto de vista, no início você recebeu, mas lá no final daquele mesmo tempo, você vai me pagar. Então, para você é sinal negativo. Então, se eu te emprestei dinheiro lá no início, para mim é sinal negativo. Para você é positivo. Depois, lá no final, você me devolve o dinheiro. Para mim, o sinal é positivo. Para você, o sinal é negativo. Então, observe que o fluxo de caixa é o mesmo. Os sinais apenas que estão invertidos. Então, se quando você resolve um problema, você resolve, desenha o seu fluxo de caixa do ponto de vista do devedor ou do credor, não faz a menor diferença. Se você resolve desenhar, né, o seu fluxo de caixa do ponto de vista de quem está pegando dinheiro emprestado ou do ponto de vista de quem está emprestando dinheiro, não faz diferença nenhuma. Bom, então, só para a gente finalizar aqui esse primeiro item, que é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o conjunto das entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Bom, próximo item aqui da nossa é a simbologia, né? São os símbolos que nós vamos utilizar para a matemática financeira. Então, vou desenhar aqui de novo um fluxo de caixa. Ó. No início, eu peguei dinheiro emprestado, ó, sinal positivo, e lá no final, eu vou devolver esse dinheiro. Então, sinal aqui negativo. Bom, esse capital inicial que eu peguei emprestado, eu vou chamar de capital inicial, é o principal da operação, é o capital inicial da operação. E se eu faço essa operação hoje o momento é zero, né? Então, que é o início da contagem do tempo. Esse valor, hoje, ele é o valor do presente, do momento presente. Então, ele é o valor presente. Bom, valor presente com as iniciais invertidas, por quê? Porque o Excel e as calculadoras financeiras, elas trazem sempre os símbolos em inglês. Então, as iniciais de valor presente em inglês invertido, porque é present value. Então, o valor presente nas iniciais em inglês fica invertido. Então, o que é o PV?
é o valor presente, é o capital inicial da operação. Bom, ao longo desse tempo aqui, quantos dias? Dias, meses, anos, quanto tempo? O símbolo para a gente representar o tempo vai ser o N. N dias, N meses, N anos. A taxa de juros, né, já vamos falar sobre isso, porque eu só vou te emprestar dinheiro se você depois devolver o meu dinheiro e mais os juros que eu vou te cobrar por ter usado meu dinheiro. Porque se você não vai me pagar nada, então eu coloco no banco, porque o banco vai me pagar juros. Então a matemática financeira só existe porque existem os juros. E os juros são calculados segundo uma taxa de juros. Então essa taxa de juros, que é um valor percentual, nós vamos utilizar o símbolo I para a taxa de juros. 10%, 15%, 1%, 0,5%. E se eu peguei um capital inicial, né, se eu te emprestei esse capital inicial, aí você, com esse capital, eu vou te cobrar juros. Lá no final dos N dias, N meses, N anos, lá no final dessa operação financeira, você vai devolver o meu dinheiro que eu te emprestei, mais os juros. Então, esse capital mais juros é o que a gente chama de montante acumulado. Montante. Atualmente, como ele é um valor que você vai me devolver no futuro, a gente utiliza o símbolo de valor futuro, iniciais invertidas, porque estão em inglês. É o future value. Muito bem. Então, capital inicial. Antigamente, os livros traziam capital inicial, usavam de C, né, de capital. Outros chamavam de P de principal. Mas, atualmente, tudo isso aqui, todos esses símbolos, né, com a modernidade, é o PV, que é o símbolo utilizado pela calculadora financeira, pelo Excel. O mesmo acontece com o valor futuro. O que é o valor futuro? É o montante acumulado. O que é o montante? É o capital inicial mais juros, né? Chamei de juros de J aqui, tá? Então, quanto eu pago de juros? O símbolo que eu vou utilizar é J. Então, vamos lá. PV é o capital inicial, valor presente. FV é o montante acumulado, é o valor futuro. N determina o número ao tempo, número de meses, número de dias, número de anos. A taxa de juros, que vai ser sempre em percentual, o símbolo é I. Combinado assim? Bom, futuramente nós vamos falar sobre prestações. E quando a gente falar sobre prestações, o símbolo da prestação vai ser o PMT, que é Payment. Mais uma vez, as iniciais ali, né? Por causa da palavra em inglês. Bom, agora vamos à definição de juros, né? A matemática financeira só existe porque existem os juros. E o que é o juro? O juro é o dinheiro que você paga por utilizar o dinheiro de uma outra pessoa. É o aluguel do dinheiro. Então, se eu te empresto meu dinheiro, você vai devolver o meu dinheiro e mais o juro que eu vou te cobrar, que é o aluguel do meu dinheiro. Você vai me pagar alguma coisa por ter utilizado meu dinheiro. Não é natural, eu faço isso com a minha casa, eu posso alugar a minha casa. Se eu alugar a minha casa para você, no final do contrato, você vai devolver a minha casa e mais, né, ao longo do tempo, você vai me pagando o aluguel da casa. Se eu alugar o carro, é a mesma coisa. Quando eu coloco dinheiro no banco, na caderneta de poupança, por exemplo, o banco todo mês me remunera. Ele paga para mim por eu ter deixado o dinheiro na caderneta de poupança. Então é isso. Juro é a remuneração do capital. Essa é a definição mais simples que eu encontrei. Eu já li muitas definições sobre juros, mas a mais simples que eu encontrei é: juro é a remuneração do capital. Se eu te emprestar R$ 1 hoje, amanhã você vai devolver o meu real e mais o juro que eu vou te cobrar por ter utilizado o meu real. É claro que às vezes na amizade eu empresto R$ 1 para uma pessoa, e depois a pessoa me devolve o meu real, eu não cobro juro nenhum, ou nem devolve. Mas se você entrar no cheque especial, na sua conta corrente,
Você não tem dinheiro, sua conta corrente está zerada. Se você entrar R$ 1 que seja, no dia seguinte o banco vai te cobrar juros e mais imposto sobre operação financeira, que é o IOF, é o Imposto sobre Operações Financeiras. E esse aqui é pago na hora, imediatamente. Então, a sua conta, se você usar R$ 1 além do que você teria no banco, você vai ficar vermelho R$ 1 e mais ainda do valor do IOF, do imposto. Porque o imposto o governo cobra na hora. E o banco, então, ele vai te emprestar também o imposto pago pelo governo. Você vai ficar devendo R$ 1, vai ficar devendo o valor do imposto e, algum tempo depois, alguns dias depois, o banco vai te cobrar os juros. Então, oficialmente falando, não tem moleza. Se você entrou, usou o dinheiro que é de uma outra instituição, de uma outra pessoa, você vai pagar juros. Bom, agora os juros, a modalidade de juros subdivide-se em simples e compostos. Bom, gente, a maioria das operações financeiras acontece no regime de juros compostos, tá? Juros compostos. E os juros simples? Tem um tipo de operação financeira que acontece no formato de juros simples, que é o desconto bancário, o desconto comercial. Isso aí tem um vídeo onde eu explico bem como é que funciona o desconto bancário, como é que funciona o desconto comercial. Mas o dia a dia de operações bancárias, elas acontecem, né, no regime de juros compostos. Quando você compra alguma coisa para pagar em prestações iguais e sucessivas, elas funcionam com juros compostos. Então, esse é um vídeo de introdução. Eu vou fazer uma comparação agora entre juros simples e juros compostos, mas mais importante mesmo é que você domine bem os juros compostos. Bom, então vamos ver qual é a definição? A definição é muito sutil, porque assim, no regime de juros simples, você vai aplicar o seu dinheiro, vai render uma taxa de juros durante um determinado tempo. Só que os juros serão calculados sempre em função do capital inicial. Então, os juros simples, os juros de cada período, são calculados sempre em função do capital inicial investido. No regime de juros compostos, não. Os juros de cada período, eles são calculados sempre em função do saldo do início do período correspondente. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Olha, vamos assumir aqui, olha, uma operação financeira cujo capital inicial, ó, o valor presente, é 100, a taxa de juros 10% ao mês, abreviei ó, AM para ao mês, e o prazo de 4 meses. Então, qual o montante acumulado ao final do quarto mês? Em qual regime de juros? Nos dois, simples e compostos. Então, já preparei aqui uma planilhazinha. Tá? Essa primeira planilha aqui, olha, vamos fazer aqui. Juros simples em verde. Ó, juros simples. Eu vou colocar tudo em verde. E aqui ao lado, ó, juros compostos em vermelho. Essa coluna aqui do meio é só para separar, tá? Estou inutilizando aqui. Então, juros simples. Saldo inicial, lá no início do primeiro mês, eu apliquei 100. Só que a cor é verde, ó. Eu apliquei 100. Juros do mês é sempre 10%, que é a taxa de juros, sobre o capital inicial. Ó, capital inicial aqui, ó, em juros simples é 100. Então, é 10% de 100. Então, vamos fazer a continha aqui embaixo, olha só. É 10% de 100. Isso é 10% vezes 100. Aí simplifico 100 com 100, sobrou 10, ó.
Então, 10% de 100 é 10. Qual é o saldo que eu tenho acumulado no final do primeiro mês? É o meu capital inicial de 100 mais os 10 de juros, ó, 110. No segundo mês, olha, o saldo do final do primeiro mês, ele coincide com o saldo do início do segundo mês, 110. Juros simples, é 10% sobre o capital inicial, que é 100. 10% de 100 é 10, ó. Eu tinha 110, ganhei 10 de juros, passei a ter 120. Saldo inicial do mês seguinte, 120. Porque lembre, o final do segundo mês coincide com o início do terceiro mês. Juros simples, 10% sobre o capital inicial. 10% de 100 é 10. Então, 130. Saldo do início do período seguinte coincide, ó, 130. Juros simples, 10% sobre o capital inicial. 10% de 100 é 10. Total, 140. Então, qual é o meu saldo acumulado, meu montante acumulado ao final do quarto mês no regime de juros simples? Ele é 140. E juros compostos? Qual é a diferença mesmo para juros compostos? É que juros compostos, os juros de cada período serão calculados sempre em função do saldo do início do período correspondente. Então, aqui, olha, no primeiro período, 10% sobre 100, que é 10. Total, 110. No mês seguinte, 110. Observem que aqui coincidiu, ó, 110 e aqui 110. Então, coincidiu. No primeiro mês, coincidiu. Segundo mês, 10% sobre, ó, 10% sobre 110, porque é 10% sobre o saldo do início do segundo mês. Então, 10% de 110 dá 11. Eu tinha 110, ganhei 11, passei a ter 121. Então, observe que lá em juros simples, o meu saldo final era 120. Aqui já é um pouquinho maior. Aqui já é 121. Então, essa é a diferença básica entre simples e compostos. Porque enquanto no regime de juros simples eu calculava sempre 10% sobre o capital inicial, aqui não. Aqui eu estou calculando sobre o capital inicial e também sobre os juros que vão sendo creditados para o cliente. É muito comum a gente ouvir no dia a dia dizer assim, juros compostos é juros sobre juros. Então, vamos continuar. Ó. No mês seguinte, início do terceiro mês, 121. Agora eu tenho terceiro mês, 10% sobre o saldo do início do terceiro mês. 10% sobre 121 dá R$ 12,10. Eu tinha 121, ganhei 12,10, passei a ter 133,10. Aí, saldo do início do período seguinte, 133,10. Então, 10% juros do quarto mês. 10% sobre o saldo do início do quarto mês. Então, 10% sobre 133,10 dá 13,31. Então, eu tinha lá no início do quarto mês R$ 133,10. Aí ganhei R$ 13,31. Passei a ter R$ 146,41. Então, observe que o meu saldo final em juros simples, 140. E em juros compostos, 146,41. Por que esses juros compostos têm mais? Porque os juros são calculados não só sobre o capital inicial, como acontece em juros simples, mas também à medida que os juros vão sendo creditados na sua conta, vai rendendo juros também. Você tem juros sobre juros. O dinheiro ele cresce mais rapidamente em juros compostos do que juros simples. E é por isso que tudo funciona com juros compostos. Porque o banqueiro, ele é que tem dinheiro para te emprestar, para mover a economia, para emprestar para você fazer as compras que você precisa para sua casa. Ele que tem dinheiro para emprestar para as empresas que precisam comprar máquinas e equipamentos para produção. Ele só se sente estimulado em emprestar porque ele recebe juros compostos. Se ele recebesse juros simples, talvez ele não quisesse emprestar. Então, muito importante, o dinheiro cresce
mais rapidamente no regime de juros simples do que no regime de juros compostos. Observe aqui na coluna do saldo final de juros simples, ó, essa coluna aqui, que todo mês cresceu R$ 10. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Esse é um crescimento em progressão aritmética. É uma função linear. O gráfico é uma reta. Quando você estudou função linear na primeira série do ensino médio, você estudou isso, que o gráfico é uma reta. Quando a função é crescente, todo mês ele cresce sempre o mesmo valor. Aqui não. Aqui nos juros compostos, olha o saldo no final da conta. A gente vai ver num gráfico já já que é uma função exponencial. Ele cresce em progressão geométrica. Você já estudou progressão aritmética? Já estudou progressão geométrica? Pois é. Juros simples, progressão aritmética. Juros compostos, progressão geométrica. O gráfico, a função aqui é uma exponencial. E a gente já vai ver o gráfico dessa exponencial, que você provavelmente também deve ter estudado funções exponenciais no ensino médio. Então vamos ver aqui onde que está o gráfico. Está aqui. Olha só. Em vermelho você vê a função exponencial, juros compostos, que cresce em PG. Em verde você vê a função linear. Esse é o gráfico exatamente daquela tabelinha que a gente fez ali. Ó, aqui embaixo, no mês 1, você tem aqui esse pontinho azul, que o correspondente é 110. Aqui, ó, no 0 é 100. No 1 é 110. Juros simples. No 2, 120. No 3, 130. E no 4, 140. Agora, juros compostos. No 0 foi 100. No 1 foi 110 também. No 2 já foi um pouquinho acima de 110. Está lembrado? Ó? 110 tinha dado 121, juros compostos. No 3 um pouquinho acima dos 130, ó, esse pontinho aqui. Um pouquinho acima dos 130, que é o 133,10. E no mês 4 já bem acima dos 140, é o 146,41. Observe essa distância aqui entre a reta verde e a exponencial, a curva em vermelho. Essa distância aqui é a diferença, o quanto você ganha mais em juros compostos do que em juros simples. O quanto o dinheiro cresce mais em juros compostos do que em juros simples. Bom, então, chegamos ao final dessa aula e eu espero que você tenha entendido bem os conceitos de fluxo de caixa, que são as entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo, a simbologia adotada para valor presente, valor futuro, taxa de juros e prazo, PV, FV, I e N, né? PMT para pagamentos iguais, para as prestações iguais. Essas você vai ver em aulas mais avançadas. E ter entendido aqui com esse exemplo numérico a diferença básica entre os conceitos de juros simples e juros compostos. Bom, nos próximos vídeos você vai aprender a resolver problemas em operações de juros simples, de desconto simples, que também é conhecido como desconto bancário, e depois que você entrar no estudo de juros compostos, aí você não sai mais. Aí você vai calcular, resolver problemas em operações financeiras com juros compostos, você vai aprender a calcular taxas equivalentes, você vai calcular prestações, fluxos de caixas heterogêneos, homogêneos, heterogêneos, e assim vai. Inflação também são temas de estudo dentro da matemática financeira. Muito obrigado. Tchau.